Boa tarde, então. Eu sou Ana Elise Carriconde, estou secretária de Cultura do município de Arroio Grande desde 2019. Com alegria que a gente recebe, né, a contribuição. É muito bom saber que a universidade está, né, junto conosco, nos auxiliando em várias ocasiões. A gente tem esse suporte e hoje, então, mais ainda, né, nós estamos com a realização do 5º Salão de Artes Plásticas, cumprindo uma determinação, primeiro do Plano Municipal de Cultura, né, que formalizamos em 2021, e depois, em 2023, na Conferência Municipal de Cultura, nós fizemos, né, a revisão desse plano, e o Salão de Artes Plásticas foi uma reivindicação, a retomada dos salões, né, foi uma reivindicação da área, né, do setor, da setorial de artes plásticas e visuais aqui no município de Arroio Grande. Então, a gente está, né, a partir de então, a gente começou a elaborar e botar em prática, então, a realização desse salão. Por que a gente, né, pensou em fazer esse material também de apoio, né, de ampliar um pouco o debate sobre, né, sobre o Pampa, sobre a nossa paisagem, enfim, a nossa realidade cultural do Pampa? Muito em função também, né, desses últimos acontecimentos, né, que talvez tenham nos dado um olhar diferente, né, porque quando a gente pensa na paisagem do Pampa, né, aquele, né, o campo, pelo menos o que é retratado, né, nas fotos, nas imagens, principalmente, né, o Pampa, né, aquele verde maravilhoso, e a gente viu nos últimos tempos o Pampa tomado pelas águas, né, e o que isso reflete, e o que isso vai modificar também na nossa realidade daqui para frente, né. A gente já estava, de certa forma, aqui no Sul, pelo menos, um pouco acostumado com isso, porque a gente vive na beira, né, da lagoa, então a gente já tem um pouco isso, mas isso, né, trazer essa discussão e essa reflexão também para dentro dessa área e desse campo. Então, por isso a gente está promovendo, né, esse que vai ser um material de apoio para quem quiser participar. Então, desde já, obviamente, agradecemos, né, a participação dos professores por essa contribuição, que eu tenho certeza vai ser muito valiosa. Consegue. Bom, então eu vou falar um pouquinho da história da Pinacoteca. A Pinacoteca, então, que nasce juntamente com essa ideia do Salão de Artes Plásticas. Então, é importante que esse momento acontece lá em 2009, e ocorrem, então, 4 salões de arte nesse período. Então, é muito importante a gente pensar que, através desses salões de arte, é que nasce a Pinacoteca Paulo Pérez. Então, ao longo desses salões, a Pinacoteca foi crescendo, e hoje em dia ela tem um acervo bem representativo de um pouco da nossa região. Então, Paulo Pérez, obviamente, um arroio-grandense muito renomado, um artista muito importante para a nossa região. Então, essa pessoa que dá nome à Pinacoteca, e isso também vem fruto do Plano Municipal de Cultura e das conferências de cultura, que a partir de 2021, então 2020, começam a pensar um pouco a respeito dos museus em Arroio Grande. Então, Arroio Grande é uma cidade que fica quase na fronteira, e a gente atualmente possui 75 espaços museais, não totalmente regularizados, mas são 5 espaços de memória muito importantes. Dentre eles, nós temos a Pinacoteca Paulo Pérez, ou seja, então os museus em Arroio Grande são muito importantes para esse processo de trazer um pouco da memória da cidade, trazer um pouquinho da história da cidade, buscando contemplar essas diversas formas de arte, formas de vida, formas de artistas e pessoas que fazem um pouco do Arroio Grande essa cidade. A cidade simpatia é uma cidade simpática também para os museus, e é muito importante pensar isso e pensar a Pinacoteca. A Pinacoteca, então, ela está instalada no hall do Centro de Cultura, e ela foi composta, então, de obras desses salões de arte, obras da comunidade, obras vindas da comunidade e de editais de aquisição. Então, é um acervo muito importante. E, quando ao 5º salão, então, esse ano a gente resolvemos, conversando, explorar a capacidade regional do salão. O Rio Grande é um lugar muito importante, tem esses artistas como o Paulo Pérez, o Cláudio Carriconde, temos o Zé Darcy também. Então,
é um momento muito importante para celebrar as artes e pensar nessa regionalidade. E pensar a regionalidade obviamente, pensar o Pampa e pensar todas essas características que nos fazem próprios deste lugar. Então, agradeço aos professores da UFPEL, sempre muito atuantes e muito próximos disso. Então, a ideia do podcast exatamente qualificar, então, esse olhar que a gente tem sobre o Pampa e trazer ideias para a produção artística, para os artistas plásticos, para os artistas da região, para trazerem em Arroio Grande também um pouco desse cenário regional e trazer um pouco dessa arte que aflora aqui nessa bela paisagem que a gente tem, paisagem natural e cultural, e que nos faz conseguir olhar. Então, a ideia é olhar o Pampa e é isso aí. Então, eu vou passar para os nossos convidados, vou pedir que eles se apresentem para nós e falem um pouquinho dessas relações que as áreas deles têm com o Pampa, de que forma o Pampa atravessa suas produções e suas ações. Então, de pronto, eu passo a palavra a quem se dispor primeiro a começar. Professor Paulo? Pode ser? Obrigado, João. Então, boa tarde, Heron, boa tarde, Annelise, boa tarde, João. O meu nome é Paulo Damé, eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Heron, fico honrado aí da lembrança, né? E eu sou professor de cerâmica e de escultura nos cursos de licenciatura e bacharelado da UFPEL, e na última década e meia, né, eu tenho trabalhado muito relacionado com a terra e trazido propostas de arte, né, para o meio da terra, para o Pampa, né, para a paisagem rural, e eu posso falar do Pampa, então, por a minha competência seria mais para falar pelo aspecto da arte. Eu posso estar contando um pouquinho de alguns projetos, né? Eu tenho buscado trabalhar dentro de uma perspectiva da arte relacional complexa, onde o objeto de arte não é o centro principal, mas as relações que se estabelecem através dos objetos de arte, né? E desde 2009 eu tenho um projeto que chama Casa Redonda, que é numa propriedade rural da minha família, que é onde eu me encontro agora, né? Venho os finais de semana, e tem isso tem é uma casa construída com princípios ecológicos, né? Ela é com paredes de barro, telhado verde, e tentando amenizar os impactos ambientais das construções, né? Aqui nessa região, na minha infância, eu moro aqui desde a infância, eu vivi aqui até os 7 anos de idade sem luz elétrica, né? Então, isso para mim é uma coisa que norteia, porque hoje a gente pensar em não ter luz elétrica e não ter internet é uma coisa, parece que um pouco absurda, mas eu vou confessar para vocês que eu gosto quando falta luz, porque me traz uma certa nostalgia, né? E esse projeto, ele é uma história longa que eu acho que não vai dar tempo hoje, mas essa construção da casa ela foi feita com as próprias mãos e com a ajuda dos amigos, né? A gente se reunia de tempos em tempos. Ela levou uns 9 anos para ser construída, porque a ideia não era ter uma casa, mas sim estabelecer convívios através desse processo, e envolveu pessoas de Florianópolis, da UDESC, que eu estudei no mestrado e depois no doutorado, e também, né, do IF de Santa Catarina e também da UFSC, né? E o pessoal da UFPEL, e ainda como instituições, né? E também a Escola Agrícola de Canguçu. Isso misturado com o pessoal que ainda vive aqui na região, né? Porque essa região aqui agora virou um deserto verde, a gente é familiarizado com essa terminologia, muita plantação de eucalipto e soja predominantemente, né? Então,
todas as questões que a gente sabe que isso carrega, né, que isso traz junto, está envolvido. Só para dizer que a casa não é uma obra de arte, mas eu trato hoje os meus trabalhos como dispositivos de arte. Então, é um dispositivo de gerar relações, de reunir pessoas, né, de estabelecer diálogos, e como ela está situada no Pampa, como ela está situada no campo, né, muitas questões envolvem a questão da construção da casa, a questão de cultivo agrícola e também a questão da produção cerâmica. Isso tem a ver com as pedagogias da terra, proposto pela professora Anelisa Freitas, da UFPR, que é uma parceira, que é uma amiga, uma colega, né? E que a gente vem desenvolvendo, então, essas pedagogias, né? De se reunir de tempos em tempos e desenvolver algumas oficinas, né? Ou de cultivo, ou de construção de casa, ou de prática cerâmica, ou de queima cerâmica. Eu acho que é mais ou menos isso. Bom, sou o professor João Ganci, então professor da Universidade Federal de Pelotas, do Instituto de Biologia, e eu trabalho principalmente com os cursos de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado, e foi nessa instituição, né, que eu me formei também biólogo. Eu sou natural de São Lourenço do Sul, aqui do ladinho de Pelotas, também na beira da Lagoa dos Patos, e estudei biologia e toda a minha formação é dentro da área de ciências, né? Então, depois, aqui da UFPEL, eu fui estudar botânica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e depois doutorado em Porto Alegre, enfim. Mas, dentro da ciência, principalmente quando a gente trabalha com biodiversidade, né, a gente estuda espécies de plantas, animais, enfim, a arte está muito presente, né, na forma da ilustração científica. São desenhos biológicos que a gente faz para retratar as espécies ou processos biológicos, ecológicos, né, que a gente reconhece nos estudos. Então, durante toda a minha trajetória, a ilustração científica sempre esteve muito presente, né, desde o início, ilustrando meus próprios trabalhos, e depois, né, a própria escolha do Jardim Botânico do Rio para continuar o estudo foi porque lá, né, junto da Escola Nacional de Botânica Tropical, existem cursos de ilustração científica né, que são bastante especializados, né, em aquarela botânica, enfim, né, para gerar, né, para produzir esse tipo de material de divulgação, né, que complementa os nossos trabalhos ou que também pode ser utilizado, empregado como um objeto de arte. Então, durante todo esse tempo, eu continuei produzindo trabalhos bastante técnicos, bastante científicos, e logo que eu terminei o doutorado, eu fui trabalhar na UFSC, em Santa Catarina, fiquei um tempinho em Curitibanos, uma cidade pequenininha do interior. Depois fiz um concurso novo, mudei para Porto Alegre, trabalhei na URGS por alguns anos e mais recentemente, em 2018, eu fiz uma transferência com uma professora que era colega aqui de Pelotas, foi para Porto Alegre e eu vim para cá assumir a posição dela. E desde que eu cheguei em Pelotas, eu tive logo um contato com o Museu Carlos Ritter. Depois eu vim a ser diretor do museu por 2 gestões. Isso foi entre 2018 e 2020. E a gente, né, desenvolveu vários trabalhos, e é um museu de ciências naturais da universidade, e é um museu que recebe um grande público, né, da comunidade, principalmente de escolas de Pelotas e da região. Então, para mim foi uma experiência muito bacana, né? Eu aprendi muito e também passei a ter esse contato maior com a comunidade, que dentro da ciência, normalmente, a gente trabalha nos laboratórios, fica mais fechado, né? A ciência, como um todo, é uma área do conhecimento um pouco mais dura, né? Mais difícil
de chegar na comunidade, nas pessoas, de forma geral. E pensando nisso, né, eu consegui trazer de volta, né, ou dar mais ênfase para esse lado artístico. Então, na minha pesquisa, né, na parte de ciência, eu estudo biodiversidade e conservação de espécies, principalmente no bioma Pampa hoje, desde que eu vim aqui para Pelotas. E toda vez que a gente vai a campo, né, para procurar espécies, fazer algum estudo, uma pesquisa, a gente vê que menos áreas, né, restam com uma vegetação ainda preservada, uma vegetação natural do Pampa. E para um artigo científico ser produzido, leva muito tempo, e, ao mesmo tempo, quando ele está pronto, é muito difícil que ele chegue até um tomador de decisão ou até a própria comunidade, né, para ela ter conhecimento e poder pensar nas suas atitudes. Então, em algum momento, eu vi que a arte, né, e no caso a arte botânica, ela poderia ser uma ferramenta para acelerar esse processo. Então, em 2022, eu criei um núcleo de ilustração científica aqui no Instituto de Biologia, onde são, né, oferecidas aulas de ilustração científica, oficinas de desenho biológico para a comunidade, enfim, né, e principalmente a formação de alunos, né, sobretudo da biologia, que procuram esse espaço, né, para conhecer mais, para se especializar, para aprender a retratar plantas e animais dentro do desenho científico. E eu acredito que isso é uma forma, né, de aproximar a ciência da comunidade, porque a arte ela tem esse papel, ela tem esse poder de conseguir, né, comunicar, como o professor Paulo falava agora há pouco, né, de trazer esse diálogo, de trazer a comunicação e de uma forma mais atraente para a comunidade. Então, mais ou menos em 2022 também, eu comecei a dedicar um maior espaço do meu tempo para produzir também trabalhos que falam sobre espécies que são do bioma Pampa, são espécies exclusivas do bioma Pampa, endêmicas, a gente chama no termo científico, né? E essas espécies, elas são também ameaçadas de extinção. Então, ao longo do tempo, a gente teve muitas mudanças nos ecossistemas, nas paisagens do Pampa, desde a chegada dos primeiros hominídeos, e por muito tempo a gente teve uma relação um pouco mais equilibrada, né, já que a criação de gado é uma das principais atividades ainda nos campos do Pampa, e isso pode ser feito de forma sustentável, onde a gente preserva a paisagem, né, de alguma forma. Mas, claro, vai ter o impacto também, né, algumas espécies também vão sofrer com isso. E, mais recentemente, a gente tem uma mudança muito maior nas paisagens. A gente pode citar um relatório do Map Biomas, é uma plataforma de dados que qualquer pessoa pode acessar, está disponível online, e eles conseguiram estimar que desde 84 foram perdidas cerca de 20% das áreas naturais dos remanescentes, então, né, do bioma Pampa. E isso foi muito em função do crescimento, né, da expansão das áreas de silvicultura, da chegada da soja, né, que substituiu aquele modo de produção que vinha se mantendo já há bastante tempo, né, por novas formas. E aí é claro que a gente vai ter algum impacto, né, no ambiente, que pode ser de diferentes formas, né? A própria urbanização, o crescimento das cidades, enfim, né, termina também impactando a biodiversidade. E quando a gente fala em conservação da biodiversidade,
a gente pensa de uma forma muito ampla, né? Inclusive, nós mesmos, humanos, fazemos parte dessa biodiversidade, né? Então, a gente tem todas as culturas associadas, né, ao bioma Pampa, por exemplo, e da mesma forma que a gente tem espécies, né, de plantas, de animais que estão ameaçados de extinção, nós também sofremos as consequências dessas mudanças mais drásticas na paisagem, através das mudanças climáticas, dos eventos catastróficos, como a gente acabou de presenciar aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, isso tudo está interligado, né? Tudo isso faz parte do nosso ecossistema, do nosso Pampa, onde a gente vive. Olha, que bom saber de tudo isso, e é exatamente isso que a gente estávamos procurando, né, Nelise? Era trazer um pouco dessa diversidade, além da diversidade natural, essa diversidade de possibilidades de representar o Pampa. Então, eu acho muito interessante, e eu gostaria que o professor João primeiro falasse um pouquinho sobre o Pampa Singular, que é muito interessante essa proposta, porque está muito ligada à educação. E, obviamente, quando a gente vem fomentar as artes, a gente busca também levar essa arte para além desses espaços museais, para além dos lugares. Então, é importante a gente pensar que algumas de nossas obras estão espalhadas também pela prefeitura, ou seja, são uma forma de levar essa arte para as pessoas um pouco mais distante desses lugares. Então, a proposta também é educativa, e a proposta também, obviamente, leva em conta a ecologia e todas essas questões, ou seja, queremos promover a arte do Pampa, mas queremos promover a conservação do Pampa, então é muito importante a gente pensar nisso. Então, em 2021, iniciaram uma série de projetos, né, que carregam esse nome Pampa Singular. Esses projetos tiveram diferentes direcionamentos ao longo do tempo, mas sempre buscando levar o conhecimento científico de uma forma mais interessante, né, para a comunidade, e principalmente pensando nas escolas, na comunidade, né, também do ensino básico. E então, o Pampa Singular, ele é um projeto bastante abrangente, ele tem atividades de pesquisa pura, né, onde a gente estuda a biodiversidade do Pampa, a distribuição dessa biodiversidade para compreender áreas de maior riqueza de espécies, né, enfim, e também a conservação, né, quais espécies estão ameaçadas, onde elas estão, o que a gente pode fazer para tentar minimizar os impactos sobre essas espécies. E, ao mesmo tempo, a gente tem atividades de ensino e de extensão, né? Então, já promovemos cursos de formação continuada para professores. Então, mesmo os professores formados em biologia, depois da graduação, normalmente existe um distanciamento da universidade, né? Então, a gente fica trabalhando na universidade, fechadinho, e a comunidade carece de informações, de recursos didáticos, enfim, né, para poder trabalhar, falar sobre bioma Pampa. Mesmo os livros didáticos, normalmente, vão trazer uma informação muito sucinta sobre o Pampa, muitas vezes sem imagens de espécies, né, que são do Pampa, para ilustrar essas aulas. Então, a gente vem trabalhando tanto na formação sobre ensino de ciências, ensino de botânica, as plantas como um todo, elas normalmente elas são menos visíveis às pessoas, né, aos olhos das pessoas, do que os animais. Isso a gente chama de invisibilidade botânica. E o projeto tem justamente esse objetivo, né, de levar o conhecimento sobre a biodiversidade, sobre as espécies de plantas do Pampa, de uma forma
tanto mais atraente, seja através da arte, do desenho dessas espécies, ou seja, através de outras formas de comunicar essa ciência, né, de um jeito mais lúdico, mais interessante, através de jogos botânicos, que vão atrair muito mais a atenção das crianças e despertar também o interesse nos professores de ciências, né, para trabalhar esses assuntos. Esses assuntos são muito negligenciados dentro das aulas de ciências. Os próprios professores de ciências, muitas vezes, não gostam de botânica, não tiveram uma boa experiência, né, ao ter contato, ao aprender na universidade sobre as plantas, e a gente precisa pensar em uma outra forma de falar sobre isso, porque as plantas, elas são a origem de tudo, praticamente, se a gente vai pensar no nosso planeta, né? As plantas produzem oxigênio para todos os outros seres vivos, né, que respiram poder sobreviver. E isso por si só já seria, né, um grande motivo para a gente conhecer e se interessar pelas plantas, né? Mas tem algum ruído no meio do caminho, tem algum problema, né, onde esse assunto termina ficando de lado, né? E aí que entra, então, o projeto Pampa Singular, para a gente trabalhar a educação científica de uma outra forma, seja para os nossos alunos, né, licenciandos, que vão ser professores logo, logo, ou seja, trabalhando diretamente com a comunidade, né, para divulgar, né, a ciência e interiorizar a ciência. Então, aproveitando a oportunidade, nós acabamos de receber uma van através de um projeto sobre interiorização da ciência, financiado pelo CNPq, e nós vamos iniciar em breve um percurso, né, pelo interior do Pampa, levando um laboratório móvel, praticamente, com microscópio, lupas, né, e várias atividades para oferecer diretamente às escolas da região. Então, se Arroio Grande tiver interesse, pode nos procurar, né? E a gente já vai colocar na agenda aqui uma visita para vocês. E aí, é claro, a arte está muito integrada com essas atividades, porque através do desenho de animais, de plantas, a gente não fala nem em desenho científico, ilustração científica, a gente fala sobre desenho biológico, né? E as crianças adoram desenhar. Qual criança não gosta de desenhar? É muito difícil não ter, né? E ao desenhar, elas estão, primeiro, parando para observar aquela plantinha, aquele animal, né, que ela encontrou. E segundo, conhecendo, né, também. Depois de fazer um desenho, provavelmente ela vai lembrar daquela plantinha, daquele bichinho, né, por muito tempo. E muitas vezes esse exercício, né, vai promover um maior poder de observação, né, do que nos rodeia, da biodiversidade, da paisagem que está, né, por todo o bioma Pampa, e isso tem sido muito legal. É muito gratificante ver, né, as pessoas, as crianças, estudantes, enfim, se maravilhando ao descobrir, né, o pequeno detalhe da flor ou do animal, enfim, né, e colocando aquilo ali no desenho e multiplicando essa ideia. Olha que projeto interessante, muito bom tudo isso. Então, agora eu vou passar para o professor Damé um pouquinho e pedir para ele falar um pouquinho sobre essa relação tão importante que a gente tem entre a relação entre arte e natureza. Então, a arte pode contribuir para pensarmos melhor na nossa natureza, ao nosso redor, e pensar nessa biodiversidade. E eu queria dar uma pitada, porque a gente trabalha com os antecedentes indígenas muito grande. A gente olha a paisagem e enxerga quando na verdade é um cerrito. Então,
de falar um pouquinho dessa, por exemplo, da cerâmica que chegou aqui, acerca documentada aqui, arqueológicos, há 8 anos atrás, por influência do paganismo. E, só para complementar, o edital desse ano, ele tem qualidade cerâmica também junto com cultura, ou seja, valorizar também a história pregressa do nosso lugar. Eu queria que o Damir falasse um pouquinho sobre isso. Falasse sobre... É interessante saber desse projeto, João. A gente está sempre tão perto e tão imerso nas nossas questões que a gente acaba desconhecendo, né, outros trabalhos, outros projetos dentro da universidade. Super bacana isso. É verdade. Hoje se usa muito a fotografia e a fotografia digital, que ela não tem uma memória, né? A gente faz uma produção e o desenho não, ele exige, né, uma atenção, uma dedicação, assim, maravilhoso isso. E eram práticas que eram muito comuns antes da fotografia, né? E que eu não sei, eu desconheço, né? Não sei, mas eu tinha a impressão que o desenho botânico ele estava quase em desaparecimento, né? Eu não, porque a fotografia eu achei que ela substituísse, mas que bacana isso, parabéns aí. Posso só complementar, então. Não substitui, isso que é muito legal, né? É claro que a ilustração científica, ela vai se moldando ao longo do tempo, ela insere as tecnologias, né? Mas o desenho detalhado das estruturas, da flor que a gente disseca, né, é muito mais preciso, ou a gente, através da técnica, consegue direcionar muito mais o olhar do espectador do que uma fotografia, né, que, dependendo da proximidade, ela não vai conseguir focar em todas as estruturas ou todos os detalhes que a gente precisa. Então, ela complementa muito bem, mas a ilustração continua forte e firme. Que legal, super bacana. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer e parabenizar vocês pela iniciativa do salão, né? Isso é importante na formação e no ingresso dos artistas numa carreira, né? E eles estão tão reduzidos atualmente, né? São tão poucos lugares que estão fazendo os salões. E com esse tema que é maravilhoso, que é super atual, né? Eu acho que isso é super bacana. Bom, sobre a arte, eu costumo sempre dizer, né, que a arte não muda nada, né? Mas ela é uma aliada potente nessas mudanças, assim, junto com outras áreas, junto com outras questões, e como o João colocou, essa capacidade de apresentar e de tornar visível questões, assim, é crucial, é um papel da arte mesmo, né? Apresentar e trazer essa visualidade que é de uma leitura muito mais rápida do que outras formas. Eu costumo sempre dizer que a arte, então, não muda nada, né? Então, eu acho que os projetos... O barulho de novo... É só para mim? Estou escutando o barulho também. Passou agora. Vai e volta. Eu posso falar de algumas questões assim sobre esse projeto da casa, que eu considero essa construção dessa casa como um laboratório, né? Onde a gente, em cada encontro que a gente fazia, eram encontros que duravam 8, 10 dias, onde vinha o pessoal, então, de Santa Catarina, o pessoal de Pelotas, e a gente se reunia aqui em Encruzilhada do Sul. A gente estruturou ele com uma metodologia de tudo era oficinas, né? Então, tudo que a gente precisava fazer era oficina. Então, eram vivências das mais diversas, oficinas de construção de casa, mas tinha oficina de fazer pão, de tirar leite, oficina de eco, que a gente usava a floresta do vizinho aqui de eucalipto para produzir eco, e assim as pessoas, muitas pessoas que vivem na cidade têm pouco contato com o campo, né? E com esse bioma, e descobrindo coisas, descobrindo espécies, observando flores, né? Coisas que iam chamando a atenção, assim. Então, isso
é um tipo de formação a partir das experiências que se tinha aqui. A questão do dispositivo que eu comentei anteriormente, né? Então, na produção cerâmica, eu também considero a cerâmica que eu produzo hoje, né, como dispositivos. É claro que dentro da universidade a gente estuda isso de formas mais ampliadas, também procura uma produção de objetos de arte, mas essa questão do dispositivo dentro da cerâmica não é a peça em si, mas é o uso da peça, né? Então, quando tu faz um conjunto de pratos, de cumbucas e copos, por exemplo, eu acredito eu defendo, né, que a arte, ela está no momento que a gente se reúne e faz uma comida e utiliza esses objetos, né? E ali, nessa reunião, nesse encontro, sempre emergem ideias, propostas, fazeres, né, relacionados à arte. Então, um outro artista que eu uso de referência, que é Harel Fletcher, ele diz que o artista é o cara que pode se meter em qualquer outra área do conhecimento sem deixar de ser artista. Ele pode ir lá para as áreas biológicas, ele pode ir lá para a odontologia, ele pode ir lá para cuidados com cachorro, e no momento, sem deixar de ser artista. E para o momento seguinte, ele pode ir para outra área completamente diferente, né? E é claro que hoje os artistas usam a questão das competências, usam não é bem a palavra, mas dispõem, né, da contribuição de outros profissionais. Então é normal, dentro desses convívios que a gente estabelece, ter pessoas da arte, mas também ter pessoas de outras áreas. E aí se aprende, existe uma troca de conhecimento. E é desse encontro que emergem, então, essas outras proposições, que vão emergindo coisas, que vão emergindo discussões. Aqui com a casa, a gente, inicialmente, era um campo aberto, não existia edificações, não existia água, não existia luz, e a gente começou do zero, e a ideia inicial, a gente olhava para o lugar e imaginava a casa, né, e foi construindo. E essa casa não tinha um plano, um projeto pré-definido. Então, as pessoas que vieram aqui contribuíram com as suas ideias, se modificou coisas, se adaptou coisas, se ampliou coisas, né, que foram sendo construídas a partir da colaboração dessas pessoas. Então, não nessa ideia mais tradicional da arte, onde um artista propõe alguma coisa e às vezes utiliza a mão de obra ou a ajuda de outras pessoas, a gente pensa de um outro jeito, né? Que o pensamento mesmo pode ser coletivo e que pode se ampliar, então, e pode se modificar e pode se alterar até, porque eu acredito que várias pessoas vão chegar a um lugar muito melhor do que um pensamento único, né? Então, essa diversidade de áreas, essa diversidade humana, né, ela sempre vem a contribuir para essa formação. Então, no início, a gente olhava para essa casa dentro da permacultura, dentro da utilização de materiais que estivessem aqui muito próximos para a gente economizar energia, com transporte, com uma série de coisas. Então, a construção com a terra, tirar a terra do próprio lugar e construir a casa é uma técnica que foi desenvolvida, de construção de casa, desenvolvida por um arquiteto iraniano, Nader Khalili, que foi um projeto um concurso que ele ganhou, que a NASA promoveu para a construção na Lua, que consiste basicamente em tirar a terra do lugar, colocar dentro de um saco e compactar, né? Então, para se construir na Lua, segundo Nader Khalili, era simplesmente se precisava levar um filme, um saco, né? Um saco contínuo, um rolo de tubo, né? E chegar lá e ensacar. Depois ele formou um instituto, um projeto, onde ele fez essas construções, elas têm que ser feitas em mutirão, então ele desenvolveu habitações para catástrofes, né? Agora aqui a gente viu tantas pessoas desabrigadas, então rapidamente é uma casa, a gente levou 9 anos, mas rapidamente uma casa dessa pode ser construída em poucos dias, né? Porque o nosso interesse não era obter o objeto final, mas sim promover encontros. Então a gente prorrogou tudo que pôde,
e mesmo com a casa construída agora, a gente segue dando continuidade a outras ações, e segue enviando pessoas, fazendo permanências, enfim. E a proposta aí do professor João aí foi ótima, que de repente a gente pode estar se candidatando a reunir grupos, né, que tem escola rural também, que a gente pode envolver nos projetos, né? Será um que é prazer, bacana. professor. Maravilhoso. E uma coisa que aconteceu, assim, a gente construía, então, enquanto construía a casa, a gente olhava muito para a casa. Mas a partir do momento que a casa pôde ser habitada, a gente começou a abrir as janelas e as portas e olhar para o exterior, olhar as florestas de eucalipto, olhar a pecuária, olhar as plantações de soja, a pulverização com avião, de venenos, né, de agrotóxicos e uma série de coisas, e começou a se pensar essas outras questões, né? Cultivo agrícola é uma questão muito complicada também, assim, complexa, eu acho, porque existe algumas questões, como o desequilíbrio. A gente usa muito a Ana Primavera, trazendo aqui informações sobre cultivo, mas tem muito desequilíbrio. Foram terras que estão exauridas, né? Então tem ataque de formiga, e às vezes é inevitável o uso de veneno, né? Eu acho que poucas pessoas comentam isso, né? Roedores, etc. É uma coisa que eu não achei, em momentos de crise forte, eu não achei soluções para combater formiga e roedores e pulgas. São as 3 coisas que até hoje eu já fiz curso sobre combate à formiga com processos biodinâmicos, mas com homeopatia, com uma série de coisas, mas que, na verdade, enquanto a gente não equilibrar o solo e a planta não estiver equilibrada, elas vão seguir sendo atacadas, né? E muitas vezes a gente é obrigado aí a utilizar ainda veneno, é claro, que de um jeito muito menos intenso do que a agricultura convencional. Então, é uma série de coisas que as áreas que se separaram, né, foram se tornando muito especialistas. Hoje a gente vê que tem um retorno, a tendência é as pessoas juntarem mais os seus conhecimentos, trocarem mais os seus conhecimentos e poder, então, enfrentar algumas questões aí de uma forma diferenciada. Então, esse olhar para a paisagem, esse olhar para o campo, e é claro, como espetáculo, como arte também, né? Que as pessoas que chegam aqui, e nós mesmos nos encantamos, né? Que cada final de tarde é um pôr do sol diferente, cada amanhecer é um amanhecer, cada dia é um dia, né? E essa terra tão gentil que nos foi entregue para viver e para ser feliz e para se alegrar, né, está sendo destruída. A gente sabe disso, por uma ganância desenfreada, por uma questão irracional, porque eu não vejo uma perspectiva, uma luz no fim do túnel para esse tipo de procedimento, né? Aqui nós temos vizinhos que trabalham com soja, e tu conversa com eles, e é uma lógica completamente estranha, né? Que contraria completamente a vida. Mas, em contrapartida, a gente está com essas comunicações e com a própria internet, né? A gente está vendo aí a ótica das cosmologias indígenas, né? Que tem contribuído muito para a gente repensar pessoas mais sensíveis e não tão gananciosas, né? Para refletir sobre essas questões que são importantes e que têm sido faladas desde muito tempo, mas que a nossa questão cultural parece impermeável e não absorver conhecimentos tão lógicos e tão prudentes, né? Para que se possa ter uma vida melhor, para que se agrida menos o entorno, para que não se suje e emporcalhe o lugar onde a gente vive, né? E destruindo. Eu acho que tem processos que são naturais, mas eu acho que o homem acaba piorando um pouco, né? Acentuando bastante e piorando bastante. Assim. Então, eu acho que a arte ela pode contribuir com essa discussão, ela pode criar um ruído, ela pode ser uma aliada para que a gente possa
possa tocar nessas questões, possa torná-las visíveis. E eu acho que o salão, essa proposição de vocês é maravilhosa nesse sentido também, né? De estar aqui, a gente está conversando, está trocando uma ideia e está estimulando os artistas a pensarem nessas questões. Acho que é mais ou menos isso. Muito bom, muito bom. É muito interessante ouvir essa perspectiva da arte sob o teu ponto de vista. É muito interessante a gente pensar também nesse sentido mais comunitário da arte. Então, é muito importante pensar isso. E falando no pôr do sol, eu acho que a gente tem o Zé Darcy aqui, nosso artista maravilhoso, o Zé Darcy. Ele pinta céus maravilhosos. Então, eu gosto muito da obra dele, mas a coisa que mais me chama a atenção na obra dele é o céu do Zé Darcy. Então, ele sempre acerta o pôr do sol, ele sempre acerta essa localização geográfica do nosso pôr do sol, ele sempre sabe muito bem aonde colocar, e isso é muito interessante na pintura dele. E é exatamente isso. O Zé Darcy, por exemplo, ele traz não somente a arte, mas ele também, em seus retratos, em suas pinturas, ele traz um contexto cultural sempre. Então, é importante a gente pensar nas imagens que ele pinta, por exemplo, dos lanceiros negros, a paisagem sempre está inserida nesse plano de fundo e sempre ajuda a trazer mais dramaticidade para essa arte dele, que toca muito a gente, porque ela, de certa forma, causa um ruído na nossa própria história, que põe a comunidade negra em um lugar diferenciado. E entender, por exemplo, que a comunidade negra, que essa cosmologia negra, por exemplo, ela leva muito em conta esse lugar que a gente vive e esse território tão necessário. Então, trouxe o Zé Darcy exatamente por isso, porque ele traz esse ruído importante. Para a gente que trabalha com museu, é muito importante trazer o Zé Darcy, por exemplo, porque através dele a gente consegue falar sobre pontos ainda que são difíceis de falar da nossa realidade, mas que ajudam a compreender essas relações que ocorrem nesse território, que é uma parte muito importante. Obviamente, a gente tem a paisagem, mas a gente tem todo um cotidiano baseado nesse pampa, nosso cotidiano básico da cozinha, o nosso cotidiano básico das coisas da casa, de caminhar um pouco, talvez, estar no meio da cidade, de caminhar outro pouquinho e encontrar uma paisagem campestre, uma planície. Então, é muito importante a gente trazer esses elementos, porque a arte também é do nosso cotidiano, não é só o exótico, obviamente, mas é também essas pequenas coisas que a gente faz, que a gente usa o ambiente para representar um pouquinho da nossa vida. Annelise? Segue com o teu roteiro, com as tuas perguntas, porque a gente quer ouvir. Era isso. Então, agora eu queria partir, então, para uma parte um pouco mais prática e que a gente pudesse fazer, Annelise, também, pensar coisas que a gente pudesse pintar, pensar coisas que a gente pudesse fotografar, apesar de vocês já terem falado bastante sobre isso, da botânica, mas pensar também elementos humanos que são característicos do Pampa e que podem ajudar a retratar. Tanto, por exemplo, como a gente tem alguns iniciativas patrimoniais, por exemplo, como o Inventário das Vidas Campeiras, que acontece na região do Pampa e na região da Campanha. Então, são essas formas desses saberes das pessoas do campo e essas coisas que são básicas da vida e que caracterizam muito esse ambiente, que sempre foi um ambiente de, obviamente, no passado, um ambiente de conflito entre Portugal e Espanha. Então, esse lugar um pouco nessa fronteira e buscando também entender esse lugar como um lugar cultural mesmo, como aqui se dão esses processos. Então, eu queria que vocês trouxessem coisas que a gente pudesse trazer, por exemplo, para pintar um quadro, o que a gente pintaria, que relações a gente pode trazer com a arte, e de que forma a arte pode contribuir para a gente pensar que o nosso bioma, segundo um levantamento muito recente, o nosso bioma provavelmente seja um dos primeiros a ser extintos. Então, é importante a gente pensar como a gente preserva o ambiente usando a arte, usando a botânica, para entender que esse nosso lugar, ele caracteriza muito a gente, apesar de a gente achar que a gente vive fora do lugar, a gente está muito dentro do lugar. Então, de que formas a gente representa esse Pampa
tão extenso, é um pampa brasileiro, um pampa uruguaio, um pampa argentino. Então, como representar esse lugar e como fazer dessa representação um ruído para a gente pensar o que estamos fazendo com o nosso bioma. Meio catártico, mas para fazer falá-los. Posso começar? Pode. Bom, pensando, né, do ponto de vista da biologia, da botânica, que é a minha área de formação, a gente tem inúmeras formas de pensar o dia a dia, né, das pessoas, a relação das pessoas com o pampa. Começando, já dando continuidade pela tua fala, Heron, de que é um bioma compartilhado, né? É um bioma compartilhado com o Uruguai, com a Argentina, e, bom, nós todos, né, conhecemos um pouquinho da cultura do Uruguai, da Argentina, a gente sabe o quanto temos coisas, culturas compartilhadas, né, costumes compartilhados. O próprio chimarrão, né? Quem não gosta de tomar um chimarrão de manhã cedinho, no final da tarde? E o que é o chimarrão? É um tipo de chá feito, né, com uma planta, a Ilex paraguariensis, que é usada, né, na nossa região desde muito, muito, muito tempo. E essa relação com o ambiente se dá de várias outras formas semelhantes, né? Se a gente conversar com os nossos pais, né, normalmente as pessoas de mais idade vão ter um conhecimento maior sobre chás, plantas que são usadas, colhidas diretamente no ambiente, né, que podem ser usadas para curar, podem ser usadas para inúmeros fins, né? Tingir tecidos, enfim. Né? A gente tem muitas, muitas, muitas possibilidades de pensar né, a arte em relação ao nosso bioma. Então, não só falando, passou bastante tempo falando dos problemas, né, das ameaças, das possíveis extinções de espécies, perdas de espécies, mas a gente tem outras formas de pensar isso também, né? Tu comentaste alguma coisa antes sobre os trabalhos de arqueologia na região de Arroio Grande. Recentemente eu tenho tido a oportunidade de aprender um pouquinho e colaborar com a parte botânica com o professor Rafael Milheira, aqui da UFPEL também, que faz um trabalho excelente, né, de arqueologia dos cerritos aqui da região. E é incrível a gente perceber como as pessoas usavam plantas, né, que ainda hoje estão aqui, mas que por algum motivo se perderam na memória ao longo do tempo. Então, hoje, bom, a gente pode conhecer as espécies, a gente utiliza algumas delas, mas a grande maioria do conhecimento daquela época a gente perdeu, né? Então, é muito interessante isso, a gente perceber como essa história, né, lá do início da civilização, dentro do bioma Pampa, ela ainda está marcada nos cerritos, né, nas áreas arqueológicas, e como isso nos traz conhecimento, muitas vezes o conhecimento ancestral, que se perdeu, né, ou, pelo contrário, isso pode até nos estimular, nos trazer questões novas sobre o uso dessa biodiversidade, né? Então, quando a gente fala em conservação, a gente não necessariamente tem que pensar naquele espaço intocado e completamente protegido numa redoma de vidro. Não, a gente tem espécies que são úteis, a gente pode pensar na conservação pelo uso sustentável, né? E essas espécies são úteis não só no dia a dia, elas podem ser, muitas vezes, importantes para a própria agricultura, né? Já que são espécies que estão adaptadas ao nosso ambiente, elas vivem super bem, mesmo naquelas regiões mais secas, de solo pedregoso,
Bom, elas estão ali, elas surgiram ali, elas evoluíram ali durante milhares de anos, né? E a gente precisa delas porque nós já vivemos as mudanças climáticas, né? Então, conhecer essa biodiversidade, preservar essa biodiversidade, é importante para todo mundo, não é um duelo entre conservacionistas e não conservacionistas. A oportunidade que a gente tem de enxergar isso, e esse ponto é um ponto que vem sendo discutido de forma internacional, né, pelas grandes economias potências do mundo. Elas reconhecem a biodiversidade como o bem mais valioso hoje de qualquer país. E aí a gente nasceu no Brasil, tem esse privilégio, né, de nascer num país que tem a maior biodiversidade do mundo. Então, essa biodiversidade, ela é super importante, sim, porque ela pode ser remédio, ela pode ser alimento, ela pode ser, inclusive, agricultura, né? Então, se a gente pensar hoje no bioma Pampa, a gente tem um único parque nacional, que é o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Super legal, quem não conhece, tiver oportunidade, vá até lá, Mostardas, Tavares, né? Do outro lado aqui da Lagoa dos Patos, está localizado esse Parque Nacional. Agora, se a gente vai pensar na área mais típica de bioma Pampa, nos campos, nos afloramentos rochosos, cheios de tunas, né? Todas ameaçadas de extinção também, tantos lugares, paisagens singulares, por isso Pampa singular, né? A gente tem paisagens singulares, tem culturas singulares relacionadas a tudo isso, mas a gente não tem um parque nacional na área, né, core do Pampa, para proteger essas espécies, proteger o conhecimento tradicional associado a essas regiões, né, e tudo isso. Só para complementar e deixar um espaço para o professor Paulo, ao longo dessa história, né, de humanos vivendo na região do Pampa, então a gente já falou um pouquinho sobre as comunidades indígenas, que a gente tem muito a conhecer ainda por esse trabalho, né, de história, de arqueologia, enfim, e de sociologia com as comunidades remanescentes, mas a gente teve, ao longo do tempo, várias outras culturas, né, várias outras etnias que chegaram no Pampa ou foram trazidas para o Pampa. E o conhecimento tradicional nessas comunidades tradicionais, ele é fantástico também. As pessoas também conhecem as plantas, sabem usar as plantas, muitas vezes trouxeram junto dos países de origem, outras vezes adaptaram as plantas, né, parecidas, com as mesmas propriedades que existiam e existem ainda na região. Então, a gente está falando não só sobre conhecer a biodiversidade, mas conhecer essa cultura, a história, tudo que está relacionado. E aí, se a gente quer fazer um paralelo com a arte, tem o prato cheio. Bacana, João. Eu fiquei aqui pensando, né, que hoje a gente trabalha na arte num campo ampliado, né? Não necessariamente mais as técnicas, aquelas tradicionais, mas hoje existe muito mais formas de expressão, né, da arte. Eu não sei como é que vocês estão pensando as modalidades aí para o salão. Eu lembro lá no início, quando eu participava dos salões, tinham as modalidades: pintura, gravura, escultura, fotografia, vídeo, né? Mas hoje existe um leque muito maior, né? E é bacana de poder pensar nesse campo ampliado, né, da arte. A questão da representação na arte não é mais só uma representação mimética, de pintar uma natureza morta, de representar um vaso, mas a representação está associada a tudo aquilo que é representativo para mim, a todos os meus desejos, a todos os meus interesses, né? Eu estava aqui lembrando, o Heron falou, né, das questões culturais, e eu estava pensando aqui,
lembrando aqui de um artista, Daniel Naranjo. Ele é um artista colombiano que fez uma permanência em Pelotas, né? E ele fez uma exposição e ele conheceu o chimarrão. E aí ele era um cara com uma habilidade artesanal muito grande, né? E um dos trabalhos que ele pegou 2 bombas de chimarrão e cortou ela e fez uma bomba que tinha dois bocais, né? Para que as pessoas tomassem o chimarrão junto, né? 2 pessoas tomando um chimarrão ao mesmo tempo, né? Um casal, enfim, alguém que ia ter que ter mais intimidade, mas ele brincou com essa ideia, né? Então, essas possibilidades de reinventar o cotidiano, né? De coisas que são muito próximas, que a gente está muito acostumado, mas que um olhar estrangeiro ou que um olhar distanciado consegue perceber outras coisas, né? Isso é bacana, assim. Eu também estava lembrando durante a pandemia, porque a gente teve que se reinventar também, né? E essa ideia de se reinventar, eu acho que ela é muito boa para todos, né? Procurar realizar trabalhos ou proposições, tanto na arte quanto em outras áreas, que a pessoa consiga se reinventar também, né? Se repensar, pensar seus conceitos e seus preconceitos e poder olhar para o mundo, porque a gente está aqui aprendendo o tempo inteiro, né? A gente está aqui agora, nesse momento, aprendendo, essa troca é maravilhosa, né? E aí eu fiz uma proposição que era só uma instrução, ele não era um trabalho que eu realizei, né? Sozinho, eu realizei ele também, mas eu convidei as pessoas a realizarem o trabalho através de uma instrução. E a instrução era a seguinte: vamos plantar batatas doces, né? Aí ali eu tinha uma pequena instrução: pegue uma batata, coloque num copo d'água, espere ela brotar, destaque os brotos, bote numa terra fértil e regue, né, que você vai ter batata doce, que é um carboidrato complexo, que pode ser tanto consumido as batatas como as folhas em forma de salada, e era um convite, e eu mandei para o pessoal que estava estudando comigo naquele semestre, mas mandei para todos os meus amigos para uma lista, e aí o pessoal me mandava fotos depois da colheita de batata, né? Então, são formas que essa forma ampliada, né, da arte permite outras modalidades, outras percepções, outras reinvenções, né, que eu acho que é bacana, assim. O João estava falando das espécies, né, eu lembrei, agora a gente tem essa informação das punks também, que se consome aí plantas que a gente desconhecia completamente. E um dia eu caminhando aqui no matinho nativo, eu encontrei aquele espinafre africano, né, com as batatinhas, aquelas coisas todas, e eu fui conhecer isso através do livro das punks, e eu desconhecia que aquilo poderia ocorrer naturalmente aqui. Uma outra planta é o chinchilho, que num dos encontros veio um agricultor orgânico ali do Capão do Leão, né, seu Cláudio, e aí ele trouxe uma semente de chinchilho. O chinchilho ele combate os nematóides do solo, e através dos venenos usados aí da Revolução Verde, o chinchilho foi exterminado das lavouras, mas ele é altamente benéfico para as culturas, e as pessoas, por ignorância, por desconhecimento, ou por todas essas questões que são movidas, elas acabaram com algumas espécies importantes, assim, para o próprio cultivo, para que a coisa funcione melhor, né? E hoje a gente tem chinchilho aqui no meio da horta, aqui pelo coisa, tem o chinchilho. Eu não sei se esse nome é o nome, não sei se o João conhece, se é um nome, porque eu também não me aprofundei nessa questão da nomenclatura, né? Mas É o que o pessoal... nome comum que a gente chama, né? Nome popular. nome popular, isso, exato. Então essa questão da representação, ela pode estar ampliada, né? Então as pessoas podem estar trazendo coisas, né, através de apropriação de objetos da própria cultura, da cultura gaúcha, da cultura do Pampa, né? Pode estar deslocando isso, assim como o Marcel Duchamp já fez lá no início do século XX, de botar um mictório numa exposição de arte. Pode ser que ainda se encontre a potência de se deslocar esses objetos do nosso cotidiano e propor eles como arte, né?
o Heron aí com a questão da museologia também, né? Tem essa questão do cuidado com esses objetos que vão sendo substituídos por outros e vão assumindo, eles vão permanecendo de outras formas na nossa cultura, né? Porque eles são substituídos na sua função, mas ficam no imaginário, né? E sempre tem uma contribuição importante cultural para as gerações que vão chegando. Acho que é mais ou menos isso, Heron. É muito interessante a tua fala, e pensar nos objetos de museu é exatamente isso, de que forma esses objetos, assim como os objetos do nosso cotidiano, eles se transformam em coisas além da capacidade deles. Então, é muito importante a gente pensar isso e pensar nessa capacidade reflexiva que a arte tem, não é simplesmente executar uma obra, mas trazer elementos que façam com que a gente possa discutir depois, porque, na verdade, a memória está com quem produziu, mas nos museus a gente já não tem quem produziu, então os discursos vêm acerca disso. Então, isso é sempre uma possibilidade de abrir os olhares para poder contar também um pouco dessas histórias, desses objetos, que são objetos simples, objetos que usamos todos os dias. A gente sempre trabalha com a questão, por exemplo, da açorianidade aqui na nossa região, de coisas simples, por exemplo, a gente sempre trata ou da comida do arroz de leite, que é uma comida que representa essa comunidade, mas também a gente fala de uma expressão de artesanato, por exemplo, do guardanapinho de crochê. Quem nunca esteve em algum lugar que tem um guardanapinho de crochê ou viu um guardanapinho de crochê? Então, isso é uma contribuição açoriana e é da simplicidade desses saberes que vieram com esses povos, junto os povos também, os povos negros também que chegaram até aqui, trouxeram a sua sabedoria e os seus modos de saber e fazer. Então, acho que é importante a gente sempre pensar que tudo isso é motivo para a arte, porque a arte é exatamente isso, lá, pegar o cotidiano e trazer o extraordinário. E eu acho que através disso a gente pode, sim, pensar na arte. Tu falou, a arte não muda nada, mas a arte pode ajudar muito a gente começar a mudar, a gente começar a enxergar o nosso lugar como esse lugar que precisa ser preservado, né? Porque a nossa identidade está junto nesse lugar. Tanto é que a gente tem, nesse ano, em Arroio Grande, o nosso tema dos 151 anos é nossa identidade, é nosso patrimônio. E nosso território é nosso patrimônio, e nosso território diz muito sobre a nossa identidade. Então, eu queria agora perguntar também para a Annelise um pouco de que forma, a seguinte pergunta, de que forma a arte é política também. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa ação da Secretaria Municipal de Cultura, que traz um pouco disso, que traz esses elementos básicos da nossa cultura, mas que também traz sempre um ponto de reflexão para a gente pensar de que forma a arte pode... Essas interferências, né, que se faz, a gente observa o movimento ondular, né, que os movimentos culturais eles atravessam durante o tempo. Arroio Grande sempre teve uma característica, né, muito forte de movimentos potentes, ora na literatura, ora na música, ora nas artes visuais, enfim. Mas eu acho que muito relacionado com a questão política, né, da política no sentido de expressar aquele momento, né, que a sociedade, enquanto está organizada, né, quando ela está diluída, quando ela está em estado inerte, ela pouco produz arte. Mas quando ela está em efervescência, é quando os movimentos mais se agitam e mais surgem, né? Nós vivemos um momento muito interessante de ebulição, onde tudo que se propõe acontece, né? Onde, quando a gente lança uma ideia, as pessoas já aderem e transformam essas ideias, né? Tomam para si. E questionam também, né? Porque a gente também aceita esse questionamento e que as pessoas se desacomodam, não aceitem que tudo que se propõe é o certo, é o correto e é a melhor maneira. Então, a gente é meio suspeito, porque a gente vive isso, né, no nosso cotidiano, independente da institucionalidade,
mas não vejo uma maneira tão saudável e tão profundamente eficaz, né, de fazer a reflexão que não seja através desses movimentos artísticos e culturais, né, porque eles mexem com a identidade e mexem com a opinião, né, com que a comunidade reflita sobre determinados assuntos sem ela mesma perceber. Então, quando a gente propõe, por exemplo, um salão e que tenha um fundamento e que tenha um conteúdo, né, é justamente para fazer esse abalo, né, para abalar um pouquinho das estruturas que, às vezes, a gente vive numa comunidade que majoritariamente, né, vive da agricultura, né, e a gente pode dizer assim, ai, que saudade do arroz, né, porque a soja tomou conta e existe meio que um sentimento, né, velado, assim, que a gente sabe as consequências dessa plantação indiscriminada, dessa ocupação de áreas indiscriminadamente para o plantio de soja, né? A gente sabe que isso tem consequências, mas ninguém tem coragem, né, de fazer um debate e fazer um debate verdadeiro, né, e realmente se tenha, né, um resultado consciente. Então fica tudo meio né, subliminar, tem uma diferente, não se anima. Mas aí é que está o papel, né, das expressões artísticas que permitem, né, é a licença poética que a gente tem, né, para falar e para se rebelar contra essas coisas que a gente não quer dizer que está errado, que a gente é contra, que é a favor. Hoje em dia, eu acho que o mundo inteiro vive essa polarização, que se não é a meu favor, é contra mim, mas fazer debates fraternos, né, sobre os assuntos. Então, eu acho que a proposta desse salão, ela vai de encontro a duas vontades, assim. Primeiro, é um grito de socorro para que essa imagem que a gente tem do nosso Pampa, ela não se perca, né? Ela não desapareça, com tantas memórias, né? Como a memória dos indígenas, como a memória das plantas que existem, que a gente não lembra mais como usa. Então, é quase um apelo, né? Para que a gente, através das representações que possam vir, que a gente não esqueça, né? E também a vontade de expressar aquilo que a gente não está confortável, que a gente não está de acordo, que está nos angustiando, que está nos colocando aqui uma faca no pescoço, e isso não está nos deixando viver com oxigênio, né, suficiente. Então, acho que a proposta é essas duas vontades, assim. Primeiro, fixar, né, e não deixar escorrer pelas mãos essa memória. E segundo, a gente poder, né, se desacomodar, né, e através dessas representações poder dizer, olha, a gente está sabendo, a gente está consciente e a gente precisa sair da zona de conforto e precisa debater num debate franco, né, e muito afetivo para poder saber aonde é que a gente vai chegar no futuro. Muito obrigado. Bom, gente, então, acho que já conversamos bastante. Se deixasse, acho que passaríamos o dia inteiro conversando, porque é um assunto muito interessante. Eu, desses dias para cá, com a história do salão, estou quase doutor em Pampa, porque já fiz tanta pesquisa sobre o Pampa para chegar aqui também ter informações, mas também para pensar o Pampa, que é tão grande e é tanta coisa que é impossível conjuminar tudo numa conta só. Então, acho que é importante também a gente lembrar que a gente tem a lagoa, a gente tem os indígenas que levam um pouco desse outro lado da lagoa, a gente tem os pescadores, por exemplo, que são uma outra cultura. Então, se o Pampa já é imenso, o Arroio Grande também é imenso, porque também são várias
culturas diferentes, várias coisas que ao mesmo tempo conjuminam nesse Pampa. Então, eu acho que por falta de motivo para a arte, não se perde o salão. Então, temos todas as possíveis, seja da planta, as pedras, as pessoas, as relações, o chimarrão, o coletivo. Então, tem muito motivo para a gente representar o Pampa, e a gente precisa representar o Pampa, porque, assim como a Annelise disse, não podemos deixar escorrer das nossas mãos essa imagem. Então, porque a gente sabe que a paisagem é muito importante nessa construção identitária. Então, temos que preservar essa paisagem, e preservar a paisagem também com algumas interferências, obviamente, como, por exemplo, os cerritos dos indígenas, que são intervenções na paisagem, são monumentos, e nos ajuda a contar um pouco dessa outra história. Então, será que um cerrito realmente não é uma forma de arte também, não é um dispositivo de arte? Porque hoje ele está servindo como forma de pensarmos, então, como se deu esse desaparecimento das populações indígenas, que são tão importantes. E se estamos aqui contemporaneamente, devemos agradecer aos indígenas, porque, obviamente, esses povos descobriram que esse lugar era habitável, e, com certeza, em situações um pouco mais diferentes das nossas, mas eles sabiam que esse lugar podia ser habitado, que ele tinha capacidade, tinha possibilidade de se viver por aqui, tanto pela água, tanto pelos animais, tanto pela flora. Então, pensar nos indígenas também, pensar nesse lugar escolhido para se viver, porque viver num lugar não é simplesmente só escolher, mas tem que adaptar-se de alguma forma. Então, precisamos preservar essa paisagem, porque ela já serviu de base para milênios e milênios atrás, para populações e para culturas. Então, se quer saber o que é representado no Pampa, quase tudo pode ser representado no Pampa. Então, eu queria agradecer imensamente aos professores por virem dar esse apoio para a gente e fazer a gente perceber, então, que a arte é muito importante, a arte é política, como a Annelise disse, e vamos usar da política para fazer educação também, fazer educação ambiental, para a gente relembrar um pouco das nossas vivências, do nosso cotidiano. Então, eu queria abrir o espaço final para vocês fazerem considerações. E, só respondendo ao professor Paulo, ele falou sobre as modalidades do edital. Então, o edital que está aí, ele é feito exatamente para a nossa capacidade da nossa pinacoteca. A gente não tem um espaço exatamente muito grande, então, os primeiros salões, eles privilegiavam o desenho, a pintura e a escultura. Então, nesse novo edital, a gente buscou refletir um pouco mais da contemporaneidade, e, além desses itens, dessas modalidades básicas, nós incluímos outras modalidades um pouco mais recentes, por exemplo, como a cerâmica, que não estava inclusa, por exemplo, a gravura, que é uma das especialidades do próprio Paulo Pérez, então, foi incluída, e as artes, as pinturas, o grafite e a arte mural também foram incluídos, juntamente com a fotografia também, que é um dispositivo muito contemporâneo de arte, que ajuda a trazer um pouco dessa memória do nosso Pampa. E o edital, então, vai estar aberto para essas proposições. Então, esse é um lugar que a gente pode usar como referência, e, obviamente, quem pesquisar sobre o Pampa vai encontrar muitas coisas na internet, inclusive no Map Biomas é um bom lugar para a gente ir, para perceber o que é o Pampa e qual é a situação do Pampa. Lá a gente pode ver o que ainda tem de lugares nativos, lugares com plantações. Então, a gente pode perceber que o Pampa, realmente, se olharmos numa perspectiva catastrofista, pode não durar muito tempo, mas é importante a gente saber disso para que a gente possa agir contra. Então, agradeço imensamente os dois, e a universidade também, que é um lugar muito importante para a gente trazer um pouco também desse conhecimento e expandir esse conhecimento para todos nós. Então, abro espaço para vocês finalizarem, e depois a Annelise. Pode ser eu, João? Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente por esse nosso encontro, né? E essa oportunidade nessa tarde, aqui ensolarada, da gente estar podendo conversar, né? A internet proporciona isso, eu acho que foi uma das
das coisas boas que saiu lá da pandemia, a gente intensificar essas comunicações à distância. Então, nem tudo tem só um lado negativo, né? Mas eu acho que a mobilização que as pessoas estão tendo, que a gente vê reverberar agora com a edição desse salão, preocupados com os biomas, né, com a manutenção desses biomas, com a restauração desses biomas, com os estudos, com o conhecimento que a gente vai tomando ciência, que estão sendo feitos, né? Eu acho que isso, e com as novas gerações que estão surgindo, acho que isso é um ponto importante, né? As crianças de hoje, a educação, eu acho que é a minha expectativa, a minha fé está nessas novas gerações surgindo, e surgindo já com outro olhar, com uma outra possibilidade, né, que a gente vê bem distinta. Se eu pensar na minha infância, hoje a informação, as preocupações são bem mais claras, a consciência é bem maior, né? Embora ainda existam esses contrastes grandes, mas já existe uma mobilização e uma consciência bem maior do que em outras épocas, né? A gente é herdeiro lá da Revolução Verde, onde os financiamentos dos bancos, junto com os laboratórios químicos de produtos químicos usados na agricultura, que eram oriundos lá da guerra, né, da Segunda Guerra. Hoje a gente já tem uma outra ciência, né, a busca de uma alimentação melhor, de uma vida melhor, de procurar habitar melhor o mundo, né? Então eu acho que isso é maravilhoso. Eu queria, então, agradecer, muito bom ter reencontrado aí o João, o Heron, conhecido a Annelise, é uma satisfação, e a gente está sempre à disposição no ateliê de cerâmica lá da UFPEL, para o que for necessário, tá bem? Gratidão a vocês. Bom, também quero agradecer ao Heron, a Annelise, pela ótima tarde aqui de bate-papo, uma conversa super interessante, e realmente a gente podia passar, né, várias horas a mais aqui discutindo esses temas. E quero dar parabéns também para a Prefeitura de Arroio Grande por ter a iniciativa, né, de dar andamento a esse projeto dos salões de artes, que é super importante, e também pela escolha do tema, né, que traz várias possibilidades, como a gente vinha conversando, e é muito atual, é muito contemporâneo, né, para a gente ampliar essa discussão, essa conversa e essa reflexão. E também gostaria de dizer que é muito gratificante sempre ver nossos egressos aqui da universidade desenvolvendo trabalhos importantes e muito bem realizados, né, pelo interior do estado. Então, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês e desejo um ótimo salão. Obrigado. Está desligado. Bem, vou acreditar, mas tem uma motosserra, assim, desde o início da tarde aqui do meu lado. Bom, então, quero nos despedirmos, agradecer imensamente, foi muito melhor do que eu esperava mesmo, e seu Heron pela parceria de sempre, investir em pessoas sempre é o melhor, sempre pode esperar o melhor resultado, né? Valorizar quem trabalha, quem estuda, quem se dedica. A gente tem uma equipe maravilhosa aqui na Secretaria de Cultura, né? Pessoas ligadas à história, à museologia, à arte, a bibliotecários, né? Temos todos os segmentos com cobertura de bons profissionais, e isso faz a diferença realmente. Nós estamos ansiosos, o salão, para nós, assim, tem nos rendido, como o Heron já falou, né, a busca por mais conhecimento, para a gente poder estar bem embasado naquilo que a gente está fazendo,
né? Nada é só por tabela, como se vamos fazer só para dizer que fizemos. Não, a gente quer conteúdo, a gente quer realmente essa reflexão. E com certeza vocês dois foram, né, fundamentais para esse processo, né? Espero que possam estar conosco. O professor João já disse que não, né? Não vai poder estar no salão. O professor Paulo está conosco, né? Para a gente ver o que vem por aí. Indiquem, né, o nosso edital para os alunos e tudo participarem, né, para a gente ter realmente uma oportunidade da nossa região poder se manifestar através também. Muito obrigada. Obrigado, Annelise. Agradeço também o espaço para a gente poder, eu e a Annelise entramos para dentro do salão e os dois estão profundamente envolvidos nisso, então é muito importante, e esse podcast acho que foi uma maneira muito, muito feliz da Annelise proporcionar essa conversa, que é muito importante, e espero que sirva para quem for produzir, para quem for participar do salão, como uma forma, pelo menos, de refletir sobre a importância do nosso Pampa, e pensar, então, nas artes regionais como forma de superar toda essa crise ambiental, ecológica que a gente vive, para preservarmos o nosso Pampa. Então, obrigado novamente, Annelise, pela disponibilidade e por participar junto desse processo que vai ser tão bonito, e esperamos vocês no salão. O professor João não vai poder estar, mas o professor Paulo Damé já está convidado